boa tarde, muito boa tarde! Está no ar o Papo de Empreendedor, o primeiro podcast de empreendedorismo da nossa cidade, apresentado e idealizado por Elaine Alves. Tudo bom com vocês? É uma honra estar aqui com vocês novamente, que nós temos o apoio da Rádio Fazenda FM para acontecer esse podcast. Estou com um convidado hoje bem especial aqui, um amigo, uma pessoa que cuida da nossa saúde, uma pessoa que cuida da nossa cabeça, do nosso dia a dia e com certeza tem muita história empreendedora para contar. Vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, Elaine. Então, meu nome é Marcelo, eu sou psicólogo, né? Trabalho na Clínica Lumos, sou CEO, né? Fundador da Clínica Lumos, junto com a Jamile. Olha, quem está ouvindo agora não sabe, mas eu vou contar. Por que eu convidei o Dr. Marcelo? Porque ele não começou a empreender. Primeiro ele foi CLT, como a grande maioria dos empresários da nossa cidade. E ele tem uma história bem bacana para contar para vocês. No que você trabalhava antes, Dr. Marcelo, antes de estar ali como CEO da Clínica Lumos? Então, na verdade, assim, a minha trajetória começou com o desejo eu acho que todo empreendedor tem, né? De mudar, deixar de ser CLT e deixar de ser mais um número e se tornar um diferencial para as outras pessoas, né? Então, assim, eu trabalhei durante 10 anos praticamente numa empresa de transporte aqui em Fazenda Rio Grande, né? A empresa Leblon Transportes, né? Posso falar que o senhor Haroldo deixa falar sem problema algum, né? Uma empresa muito boa, a qual me ajudou muito no crescimento pessoal e profissional, né? Já vou mandar um abraço pro pessoal da RH lá que deve estar ouvindo, com certeza. Mas eu achava que eu poderia fazer mais pelas pessoas, sabe? Eu achava que eu poderia ajudar mais as pessoas, além da questão da segurança do trabalho. Então eu resolvi fazer a faculdade de psicologia, né? Então meu coordenador na época, conversei com ele, o Celso, e estava em dúvida sobre algumas questões, qual faculdade fazer. Ele falou, o que você acha de fazer psicologia e tal, tem bastante crescimento, né? Mesmo assim, eu trabalhando com a questão trabalhando como técnico em segurança do trabalho, a qual eu trabalhava, pagando a faculdade de psicologia, né? Falei, então, beleza, comecei a trabalhar como psicólogo também, já formado depois, e trabalhando como CLT até às 18 horas, saía lá da Leblon, abri a agenda na Clínica Alquino, né? A dona da Alquino lá pegou e me passou, no caso, a doutora Beatriz, né? Não posso esquecer de falar dela. A doutora Beatriz já esteve aqui, já contou a história dela também. Olha que história linda. Então, assim, a doutora Beatriz, conversei com ela, falei, doutora Beatriz, eu posso atender aí na terça e na quinta, e eu tenho disponibilidade a princípio das 18 às 20 horas, que é o horário que fecha a clínica, né? Falei, então, pode vir, né? Daí comecei a atender a doutora Beatriz lá, foi a primeira que me abriu as portas, realmente no ramo da psicologia aqui em Fazenda Rio Grande. E lá estou até hoje, ainda tenho a minha agenda lá, por mais que eu tenha meu consultório particular hoje, ainda tenho a agenda na clínica da doutora Beatriz, sim, na Clínica Alquino. Olha para você que interessante, você começou como CLT e trabalhava na parte do... Segurança de trabalho, né? E surgiu essa ideia de estudar psicologia conversando com essa pessoa ou era algo que já estava no interior do Marcelo? Na verdade, eu sempre ajudei as pessoas, né? Vamos pensar assim, né? Eu acho interessante falar isso, porque eu já fazia um trabalho social há bastante tempo, já faz mais de 10 anos que eu faço trabalho social com crianças, né? Então, eu ajudava com as crianças numa ONG e eu percebia que as crianças não tinham acesso, principalmente às questões, claro, mais básicas, né? Mas também a questão de saúde mental. Então, assim, as crianças não tinham acesso talvez até o pessoal mais antigo fala, o pessoal é mais perturbado, mais pestinha e tal, e na verdade não é um transtorno, às vezes, que a criança tem, e leva esse nome de perturbado, pestinha e outras coisinhas mais, né? Então, assim... Quem nunca ouviu, né? Então, assim, eu percebi que precisava ter esse acesso, só que às vezes ainda é um acesso muito caro, né? Você sabe que a questão de saúde mental, ainda no Brasil, né, o nosso suporte municipal de saúde e tudo mais, não dá o suporte totalmente assim para a população, né? Infelizmente. Muita demanda alta, né? Muita demanda. Então, daí ficou essa parcela da população sem esse atendimento. E eu falei, não, vou fazer psicologia, cursando psicologia, quem sabe eu posso ajudar também as populações, então foi um desejo de poder ajudar as crianças mais carentes também. E daí abri meu consultório, né?
Olha, ele falando isso, ele fala que abriu consultório. Para algumas pessoas entenderem, o consultório do Dr. Marcelo trabalha com preços bem acessíveis, são preços sociais, um valor bem baixo mesmo. Eu até fiz um history hoje falando sobre, porque eu faço acompanhamento lá com o Dr. Marcelo, isso é importante, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, e cuidar da saúde mental não é você esperar ter um problema para você ir lá cuidar, é você já cuidar, prevenir antes mesmo até. E o valor dele é bem baixinho. Eu até brinquei nos stories que é menos que uma pizza. É menos que uma pizza. Porque se você for ver o valor de uma pizza no final de semana, se é uma família ali de 4 pessoas, vai sair quase 70, 100 reais, né, uma pizza. Porque antes o valor de pizza era baixinho, né? Agora subiu bastante. Tudo subiu, porque tudo na vida subiu do brasileiro, né? Tá tudo caro. E a terapia custa menos de uma pizza. Então, vale a pena a pessoa cuidar da saúde, porque se você for fazer com um preço normal, é bem mais alto. Sim. E pela Clínica Lumos o valor é bem acessível. Isso, na verdade, assim, a questão do preço social, nós não podemos ter promoção, né? O nosso código de ética não permite que a gente faça promoção na questão da saúde mental, né? Então, assim, mas a gente pode trabalhar com valor social. E essa foi a ideia desde que surgiu a Clínica Lumos, trabalhar com valor social para que a população realmente mais carente tivesse acesso à questão de saúde mental, né? Então, eu comecei, que se perguntou no começo, eu comecei tanto na Clínica Alquino e alugando um espaço dessa que hoje é minha sócia, né? Eu alugava uma sala dela. Tinha 4, 5 pacientes lá e pagava metade do que eu ganhava para essa minha sócia. Daí eu fui trabalhando, foi surgindo, aumentando a demanda, e eu falei, não, acho que agora a gente tem que criar uma clínica mesmo. Então hoje nós temos psicopedagogia, temos a parte da psicologia, temos a parte da fono também, que já está entrando na clínica, então está crescendo bastante a nossa clínica. Graças a Deus. E é muito bom porque vocês estão bem localizados, estão perto de escolas, tanto públicas quanto particulares, e a demanda lá atende adulto também, né? Isso, atende adulto. Não é só criança, para o pessoal entender. Não, também atendemos adultos também. Então, assim, eu acho até legal, né? Eu gosto de falar porque, assim, minha mãe tá ouvindo, deixa eu falar dela, né? Senão vai ficar bem brava comigo. Mas, assim, quando você fala em empreender, parece que você tem dinheiro, eu quero gastar em alguma coisa. E não, você tem que pensar bem onde você está entrando no mercado de trabalho, né? Então, o que aconteceu? Eu sou filho de mãe que no caso ela trabalhou muito tempo como cozinheira, minha mãe sempre foi cozinheira, meu pai é operador de rede escavadeira, né? Então a gente sabe quanto a gente batalhou para crescer, para fazer a faculdade. No meio da faculdade teve a pandemia, né? Então, assim, a gente foi trabalhando aos pouquinhos e conquistando aí o mercado de trabalho, conquistando o público também, porque, assim, a psicologia é muita indicação, né? Sim. Porque, assim, você precisa confiar no meu trabalho para você indicar, né? E, graças a Deus, eu tenho bastante pessoas que indicam meu trabalho, que conhecem meu trabalho, sabem de onde eu vim. Eu acho que a questão da essência, de onde que a pessoa vem, é muito importante. Você não pode perder esse tipo de coisa. Então, o pessoal me conhece, já os mais antigos já me conhecem de onde eu saí, né? Como eu batalhei para estar onde eu estou hoje. Então, eu acho que eu estou conseguindo bastante clientes, né? Falo assim, porque além de ser pacientes, são clientes também, né? Nós temos que manter essa clientela depois. Simplesmente ir lá e só conhecer a clínica não adianta. Você tem que manter, tem que se sentir bem, se sentir confortável, confiar no trabalho do psicólogo, porque o trabalho do psicólogo é de confiança, né? Então, porque ele vai te direcionar algumas questões da sua vida pessoal. Sim. Né? E profissional também. Com certeza. Inclusive, até os meus filhos agora fazem também terapia com o Dr. Marcelo. E não tem, assim, uma indicação de algum transtorno. Mas as professoras sempre tiveram alguma queixa ali, de alguma coisinha ou outra. E, às vezes, é de uma coisa do passado, da infância. E a pessoa, você tem que confiar no seu profissional. Porque a criança vai abrir a sua vida pro profissional. E criança, gente, eles contam a tua alma. Então você tem que confiar no profissional que você está levando, principalmente porque dizem que criança não mente, mas criança mente, né, doutor? Olha, criança então mente. Assim, na verdade, de acordo com a psicologia, se for pegar bem a fundo, criança mente, criança manipula, criança sabe utilizar também, digamos assim, dos poderes dela que ela tem. Tem até uma questão de Freud que ele traz ali, Sua Majestade Bebê, né? Sim. Porque, assim, desde pequena a criança aprende, sim, a mentir, manipular, a usar algumas questões a seu favor. Exatamente. Daí, se você leva numa pessoa que às vezes não conhece você, não conhece sua índole, ou às vezes não é tão profissional quanto se diz ser, é um problema. Então, por isso que quando eu fui escolher, eu
fui procurar a pessoa que já tinha indicação, fui indicação, né? Primeiro a Suzana me indicou, Sim. que é a Suzana lá do Mercadão dos Óculos, um abraço para ela, inclusive. Um abraço, Suzana. Ela me indicou o Dr. Marcelo, daí eu fui, fiz o meu tratamento com ele, o início, né, das consultas, depois veio as crianças, porque primeiro veio a confiança, depois vem as crianças. Porque nós temos que confiar nos nossos baixinhos também. Não, isso é muito importante, né? Eu falo para os pais, vocês podem a qualquer momento durante a sessão bater na porta, entrar na sala, não tem nenhum problema. Porque eu acho que é uma questão, como você disse, questão de confiança. A gente vive num mundo hoje que as pessoas estão cada vez mais ruins, digamos assim, né? Sim. Tanta coisa que a gente vê que as pessoas estão fazendo, não só com adultos, mas com as crianças também. Então você tem que tomar um certo cuidado, né? Onde que você vai deixar a tua criança, onde você vai deixar o teu adolescente. Então, assim, a porta fica aberta, só encostada realmente para a questão de sigilo, né? Porque embora seja uma terapia infantil, ela precisa confiar também no psicólogo, né? E é o assunto dela, o adolescente é o assunto dele que ele quer falar, Sim. né? E muitas das vezes ele não quer contar para o pai, porque é coisa pessoal dele, né? Então, assim, eu falo para todos os pais, às vezes é melhor você ter um psicólogo que ele consiga desabafar, do que um amigo lhe desabafar na rua e talvez ter um direcionamento talvez equivocado, errado, baseado nas experiências que esse adolescente também passou. Sim, com certeza. Essa é uma coisa, um ponto-chave, né? Os meus filhos, eles estão indo numa fase que nós conseguimos deixar a arvorezinha reta. Não tem como envergar a arvorezinha ainda, que eles são pequenininhos. Mas chega numa fase que é mais difícil você fazer certas correções de psicológico e tudo. Entra já numa questão de reprogramação mental, às vezes, né? Que daí já não é psicologia, já é voltado para outras áreas, certo? Também, assim, na verdade, alguns traumas, eles se iniciam já na primeira infância, né? Que é de 4 a 7 anos ali, né? 4 a 5 anos. Então, já nessa fase, já se inicia aí a questão de alguns traumas, né? Tem ali o fechamento do Édipo e tal, que às vezes geram alguns transtornos. Então, assim, quando o pai está separado da mãe, a questão da própria pandemia agora, que as crianças ficaram de casa quase 2 anos e agora estão voltando para o colégio, faz 1 ano, quase 2 anos que voltaram para o colégio, e não voltaram ainda 100%, porque, assim, estão muito ansiosos. Eu falo assim, as crianças hoje estão muito ansiosas, né? Na verdade, a nossa população, ela adoeceu junto com a pandemia. Por mais que não teve a questão do Covid, não foram afetados diretamente pelo Covid em si, por todo esse processo da Covid, desemprego, aumento dos produtos, igual você falou, a pizza antes era R$40, hoje foi para R$70, né? Então, assim, todos os produtos aumentaram depois da Covid, você percebe. E o salário do brasileiro, né, os honorários do brasileiro continuam quase que os mesmos. Sim, daí acaba aumentando a ansiedade de todo mundo. Aumenta a ansiedade de todo mundo. Isso é verdade. O meu filho, eu vejo que ele é bem ansioso, não consegue, nossa, a gente não para. Mas assim, não tem como eu diagnosticar. Quem vai diagnosticar vai ser um psicólogo, vai ser um profissional. E eu ainda não tenho assim um diagnóstico concluído do meu filho, porque está em processo, né? Sim. De conhecimento, tudo para ver qual é o caminho a ser tomado. Que muitas vezes nós olhamos a criança e aqui, né? Seu pestinha, você é muito atentado, criança, sai daqui. Aquelas palavras que às vezes a gente acha que não, a gente só tá, né, desabafando. Mas lembre, lá no teu passado, quando você ouvia isso, era bom? Como que ficava o teu coração? Às vezes você tá replicando aquilo no seu filho. Sim. E quando você para e pensa, é melhor, né? Mas, né, deixando os casos para os consultórios, doutor, me diga uma coisa, qual é assim, o seu maior sucesso até agora na parte de empreendedorismo, que você pode considerar um sucesso? Então, na verdade é o seguinte, primeiro que é abrir a clínica, né? Porque assim, quando você abre algo... Até os olhos brilham quando ele fala abrir a clínica. Sim, quando você pensa em abrir algo, abrir um consultório, abrir um novo empreendimento, vem a questão, será que eu vou abrir e vai ter clientela? Né? Então eu acho que esse é o medo de todo mundo, né? Que abre algum empreendimento. Eu vou abrir, vai ter mercado para isso? Né? Será que não está saturado demais? E às vezes a pessoa fala assim, está muito saturado a questão do mercado de psicólogo, está muito saturado a questão de mentoria, está muito saturado a questão de influencer, está muito saturado, e você acaba não indo atrás do teu sonho, né? E na verdade eu acho que assim, é um sonho, né? A clínica é um sonho, é algo que eu gosto muito, eu falo que é menino dos meus olhos, embora assim, eu tenho que ser muito grato, sempre, eu acho que essa palavra gratidão é para todas as pessoas que nos ajudam, né? Então, assim, a doutora Beatriz, da Clínica Alquino, que abriu a porta ali para mim primeiro, a minha sócia, a Jamile, que me ajudou,
Ao pessoal da Leblon, eu falo, o senhor Haroldo foi uma pessoa ímpar na minha vida, né? Porque quando eu saí de lá, ele me aconselhou bastante também sobre o porquê ele está saindo, para eu empreender. Falou bem, deixou as portas abertas para quando eu quisesse voltar também, se precisasse voltar, quem sabe um dia como psicólogo também, para dar treinamentos, enfim, outras questões, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa sair dos lugares onde a gente passou de uma maneira positiva, né? Sim. E também tem uma questão muito legal que a gente trabalha na Autoescola Milênio, eu preciso falar da Andresa também, né? Andresa. Isso, o programa Medo de Dirigir, né? Que eu acho que assim, que foi algo que eu abracei, né? Junto com a Autoescola Milênio já tinha um programa, né? E a psicóloga precisou se afastar um momento lá. E eu abracei e a gente está dando uma cara nova pro programa, sabe? É um programa que ensina e tende a reabilitar as pessoas novamente para a direção. Então, são pessoas que já têm habilitação e precisam voltar novamente para dirigir por causa de algum trauma, sofrer algum acidente, enfim, algo do gênero. Olha, isso é bem bacana. Então, o seu maior sucesso foi a clínica, a abertura da clínica, porque os olhos dele, gente, brilha. Se você, que vocês estão me ouvindo agora, não tem noção disso, vocês vão ter que ver depois no vídeo lá. Mas os olhos dele brilham quando ele fala da clínica, de tanto que isso realmente é uma realização. A segunda realização, então, pode ser considerado todo esse sucesso e portas abertas que tu tem, certo? Isso, a questão da parceria, né? Igual eu falei. Vim de família humilde, né? Igual como eu disse, minha mãe foi cozinheira, meu pai operador de máquina. Então, assim, batalhei 5 anos lá para pagar a faculdade. Chorei muito na minha formatura, minha mãe chorou junto comigo. Ele deve estar chorando agora ouvindo rádio também. Então, assim, para ela, eu tenho essa sensação que para ela é um orgulho, né? Ter um filho formado, um filho psicólogo. E eu levo ela no meu consultório lá, ela fica muito feliz de ver também no consultório. E crescendo, né? O ano que vem tem novidades também, não posso falar agora, mas tem novidades. Né, tá para sair os podcasts também, então estamos organizando bastante coisa aí, sabe? E a questão das parcerias, a porta aberta, a questão da indicação também dos profissionais, então assim, várias pessoas acabam me indicando porque me conhecem minha trajetória, conhecem onde eu vim, né? Então eu acho que isso é bem importante. Tem alguma coisa que você olharia para o Marcelo de 8 anos atrás e falaria para ele fazer diferente? 8 anos atrás? Porque faz mais ou menos isso que você decidiu se tornar psicólogo, né? Foram 5 anos de formação? Isso mesmo, né? Bom, mas eu vou falar pro Marcelo, eu acho que quando ele tinha 24 anos, né? Eu acho que um pouquinho mais de 8 anos atrás, mas assim, eu falaria para ele bem assim, que bom que você fez aquela escolha de mudar, de não querer ser mais um só, sabe? Eu acho que isso é importante, a gente querer ser um diferencial. E quando eu tive esse sonho de, eu preciso ser um diferencial, não só mais uma pessoa, não só mais um número, não só mais uma matrícula numa empresa, sabe? Então, quando eu trabalhei já na segurança do trabalho, no próprio Grupo Leblon, eu já não era mais um número. Eu era o Marcelo, o técnico de segurança do trabalho, sabe? Isso é importante. É muito bom quando não se tornamos mais um número e sim alguém, né? Sim. Eu falo que esse ano foi o ano que eu decidi também que eu não seria mais a sombra de alguém. Uhum. Que eu seria uma pessoa, não mais uma estatística, não mais um número, nem nada disso. Eu queria ser alguém, não filha ou mãe ou ex de alguém. Eu queria ser eu. Uhum. E isso é muito importante quando você toma esse passo. Então, com certeza, essa fase que você escolheu de falar que pro Marcelo de 24 anos, né? Parabéns pelas escolhas. Sim. Acredito que foi o melhor caminho agora. E tem alguma coisa que você fala assim, olha, esse foi o maior perrengue da minha vida e eu achei que eu não iria conseguir passar por ele? Tem. Então conta pra nós. Eu falo assim pra todo mundo, quando eu comecei a fazer o técnico de segurança do trabalho, né? Na verdade, foi dessa decisão de não ser mais um número, né? Eu era vigilante na época e precisei sair de um salário que eu ganhava na época, lá uns R$1.800 mensais, para ser, né, técnico de segurança do trabalho. Só precisava passar pelo estágio. O estágio pagava R$650. Então eu saí de um salário de 1.800 na época com um salário de 650. Então assim, eu comi muito pão com miojo. Pão com miojo? Pão e miojo. Só tinha pão para comer e miojo, né? E minha mãe estava numa outra casa, que a gente estava reformando a casa, precisava de alguém para cuidar da casa também, então eu ajudava a cuidar da casa e comia bastante pão e miojo durante muito tempo.
Hoje eu não falo para ninguém comer pouco miojo, tá? Porque não é saudável. Mas assim, se for te dar um resultado depois positivo, né, e for por pouco tempo, ele não aconselha, mas eu sim. Sim, Ele como profissional de saúde não pode, mas eu posso. Sim, na verdade, assim, outra questão que você falou bem interessante, né, sobre a questão da saúde, eu sempre falo para os pacientes falam, ficam bravos, me falam, mas tudo você manda ir para academia, né, o pessoal da escola está ouvindo, mas eu tenho que falar sobre isso, né. Não é que você manda ir para academia, sabe? A questão da academia, atividade física, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ela faz bem para a saúde mental, né? Então, assim, você tem que se cuidar. Eu acho que, como a gente está falando sobre olhar para você, olhar para si mesmo, ter esse autocuidado, vai desde a alimentação, né? Por isso eu não aconselho pão com miojo todos os dias, como eu fiz, né? Mas foi um processo, foi necessário naquela época. Foi necessário. Então, assim, vai desde a alimentação, o autocuidado, igual você tá maquiada, cabelo penteado, escovado, né? Então, esse autocuidado com a sua imagem também é importante, né? Então, assim, e a academia faz parte também, né? A atividade física, a questão de fazer uma caminhada, não tem dinheiro para academia, caminhe. Caminhar é de graça, ninguém paga para caminhar, né? Por enquanto. Mas ninguém paga para caminhar, então é importante, né? Caminhe, vai cuidar da sua saúde, né? Se você quer ter uma vida mais saudável, uma vida um pouco mais longeva, digamos assim, vai cuidar da saúde, é importante. Olha, o doutor falando isso me lembrou de algo que eu passei, um processo que eu tive que passar. Eu já tive depressão há muitos anos atrás, e uma das coisas que me ajudou a se libertar da parte medicamentosa, que eu cheguei a tomar 7 medicamentos assim, no dia, eram 7 medicamentos diferentes, foi o esporte, foi a atividade esportiva, tanto caminhada quanto corrida. E nos primeiros dias, primeiros meses, eu sofri muito. Sim. E eu sentia o cheiro dos remédios, assim, saindo pelos poros. Sabe, eu transpirava o remédio, de tanto remédio que eu tomava. Mas se eu não tivesse feito isso, tomado essa iniciativa, e foi uma coisa gratuita, porque era caminhada e corrida, eu não teria me libertado da depressão. É importante. A depressão, ela precisa, né, ter, e é tudo questão hormonal e de outras coisas do corpo, né? Sim, na verdade a depressão, ela tem uma formação no cérebro, né? Eu falo para os pacientes, tem a questão química do cérebro, né? Dos neurotransmissores, neuroreceptores lá, né? Isso fica para outra ocasião, mas, Sim, né? Mas é importante falar sobre isso. Tem a parte química do cérebro ali, mas também tem a parte emocional. Então, assim, tem o fundo emocional e tem a parte química também. Então, são as duas coisas. Por isso que, às vezes, a questão da medicação ela é importante. O pessoal fica muito preconceito sobre medicação. Não, a medicação também, às vezes, faz parte do tratamento. Sim. Né? A terapia é uma parte do tratamento e a medicação, muitas das vezes, também tem que entrar como parte do tratamento também. Sim. Né? Mas eu falo assim, põe na tua rotina uma atividade física, é importante para as crianças principalmente. Eu falo assim para os pais, às vezes, o pai fala, mas ele é muito hiperalto, ele é muito imperativo. Eu falo, pai, mas o que ele faz fora ir para a escola? Não faz nada, fica no celular o dia inteiro. Tá, pois é, mas criança precisa ser criança tem que correr, criança vai brincar com o cachorro, criança quer soltar raio, criança quer jogar bola. Algumas crianças, né, porque a maioria geralmente fica no celular, mas precisa gastar energia. Precisa. Né? Então é importante praticar também o esporte, sabe? Eu falo para os pais, tem tanta oportunidade aqui em Fazenda Rio Grande, tem os ginásios, né, que oferecem vários esportes gratuitos para a população. Então, vá até o ginásio mais próximo, até a Secretaria do Esporte, né, investigar lá, se informar melhor sobre as questões, quais esportes que posso fazer, que é gratuito, onde que eu posso levar as crianças, que vai ter com certeza perto da tua casa. Por exemplo, tem um que é no CAD, que nós estamos aqui no Nações, Gralha Azul, né? Tem um que é no CAD. No CAD tem rugby, tem futebol, tem atividades de circo, só não sei se está ativo ainda. Tem várias coisas lá no CAD, bem legal e tudo gratuito. Sim. E eu vejo uma galera, bastante jovem, bastante criança lá, e às vezes está lá assim, ainda temos vagas. Por quê? Porque as pessoas não procuram as atividades. Sim, às vezes a pessoa fala, mas não tem divulgação. Tem divulgação, né? Se sabe onde encontrar também, sabe? Então, assim, vai no ginásio, vai se informar, vai atrás, né, para dar uma investigada onde que pode colocar essa criança para gastar um pouco de energia. É importante as crianças gastarem energia.
Com certeza. Doutor Marcelo, quer dar um recado para alguém, mandar um abraço, deixar uma mensagem para alguém que quer empreender e está com medo? Porque eu já passei pela fase do CLT, do estágio também, não foi nada fácil. Pois é. Eu falo da história do pão que comi hoje, o pessoal dá risada, mas é a realidade. Foi a realidade que eu passei. O que acontece? Assim, vai em busca dos teus sonhos. Eu acho que isso é o principal. Parece um discurso, às vezes, matado, né? Ou às vezes muito falado. Busque teu sonho, vá atrás do teu sonho. Mas é importante você ir atrás do que você acredita ser o ideal para sua vida. Primeira coisa é isso. Então, se você tem o intuito de ter um empreendimento, de querer montar algo para você, querer montar um escritório, né, um consultório, vá em busca dos teus sonhos. Eu acho que assim, eu sempre prezo muito para essa frase: Deus não coloca na vida da gente um sonho que a gente não seja capaz de realizar. Então todos os dias eu acordo com esse pensamento: se Deus colocou no meu coração essa vontade de empreender, de conquistar algo, eu consigo. Com certeza. E isso é verdade, viu, doutor? Porque em 2016, 17, uma coisa assim, eu estava nos semáforos vendendo água, doce, picolé, e uma das frases que eu uso até hoje é: dos semáforos para o palco. Mas o palco principal é o palco da vida, porque eu me tornei protagonista da minha vida. Isso é muito importante. Então, com certeza, todos os nossos sonhos são capazes de ser realizados. Eu ouvi uma frase essa semana, só para terminar aqui minha fala, que tem uma coisa bem interessante, né? Que fala bem assim: no final desse filme, todos morrem, sabe? Então, parece, né, meio trágico, né? Mas essa é a realidade. No final desse nosso filme, do meu filme, da minha história, da sua história, a gente morre. Isso já está escrito, não tem o que fazer, né? O final está escrito. Né? A gente não vai durar a vida toda, então a gente tem que aproveitar essa nossa passagem da melhor forma possível, né? Se o final tá escrito, gente, agora essa foi chave, viu? O final do filme você já conhece, todo mundo morre. Agora o que vai acontecer do início e no meio vai depender de você. É isso aí. Faça acontecer uma coisa que você seja ali, né, no final do filme, um herói, né, um protagonista da sua história. Da sua própria história. Para que você não seja só um artista lá, um ator da sua vida que morreu no filme. Pois é. Que tava ali só de figurinista, né? E morreu. Mas muita gente às vezes não percebe isso, né? Não toma isso como partido, né? Assim, eu preciso ser o protagonista da minha história. Isso é importante. Muito. Meu Deus, agora eu vou ficar com essa história no final do filme. No final do meu filme, gente, vocês já sabem, eu vou morrer. Mas no meio, vocês têm que estar me acompanhando para saber o que vai acontecer. O final do filme eu já contei. Agora você tem que descobrir o que vai acontecer no meio, porque o início vocês já sabem também. Agora no meio, tudo que vai acontecer para ver se eu... Antes de eu morrer, eu me tornei protagonista, se eu fui figurinista, se eu fui vilã ou se eu fui heroína. Então, vocês vão ter que assistir aí toda a minha vida até o final do filme. É isso né, aí, doutor? É isso aí. Então, para você assistir, qual que é o seu @, doutor? Tá, psicólogo.marceloliveira, tá? No Instagram, tá? Lá tem a questão também do telefone, né? WhatsApp e tudo mais. Tem os contatos bem certinho lá no Instagram. Também pode procurar direto na Clínica Lumos, né? A Clínica Lumos está localizada na Bernardo Wozniak, número 68, do ladinho do Colégio Interativo. Essa propaganda foi de graça, hein? Do ladinho, né? Um abraço, né, inclusive, pra... esqueci o nome dela. Mas é ela. Ela vai brigar comigo depois, né? Mas, assim, um abraço pra diretora do colégio. Ela sempre tá conosco ali nos nossos encontros. O nome dela tá na cabeça, mas não sai. E a Escola Interativa é uma das escolas mais antigas de Fazenda Rio Grande. Sim, sim. Muito bom conhecimento que tem lá, viu, galera? É uma propaganda de graça, mas é porque a gente gosta das pessoas. A gente gosta de todo mundo e todo mundo faz parte da nossa história. Sim, verdade. Eu acho que é o que eu falei. A gente precisa ter gratidão da onde que a gente veio. Né? A gente precisa ser grato às pessoas que vão abrindo as portas pra gente, que vai conversando, que vai nos indicando, né? Isso é importante. Lembrei, Ângela. Um abraço para Ângela. Um abraço para Ângela. Isso, não, eu tenho que lembrar. Então, é só anotando aí, @psicólogo.marcelooliveira, Clínica Lumos FRG. Isso aí. E o meu Instagram, para vocês conhecerem minha história também, né? Vocês já sabem que no final eu vou morrer. É @Elaine Dias Alves. E também papo.deempreendedor, que é esse podcast maravilhoso que traz histórias de pessoas como o Dr. Marcelo, que passou pela CLT, passou ali
pela parte de estágio, que foi metade do seu salário, comeu pão com um miojo, Pão se com tornou miojo. hoje CEO e protagonista da sua história com a sua clínica Lumos. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes, muito obrigada, Bilar, por sua parceria aqui Obrigado, conosco. Bilar. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigado a você pelo convite, tá? Mandar um abraço para todo mundo, né, que está me ouvindo, né, os meus amigos, né, o Claudinei, a Juliana, o pessoal que está me ouvindo, minha mãe, né, um beijo para todo mundo. E obrigado pelo convite. Imagina, doutor, eu que agradeço por ter vindo até aqui, e eu sei que sua agenda é bem corrida. Então nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigada, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Beijo, fui!